Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Mente Aberta. Antes de fazer o início dessa sessão, eu gostaria de me desculpar com vocês, porque eu andei meio ausente aqui do canal, por conta de algumas demandas pessoais mesmo, tá? Andei meio doente também por esses dias. Então, estou tornando agora com as gravações atrasadas. Estou devendo alguns vídeos aqui para o canal. E hoje eu vou tratar de um assunto que é um assunto meio urgente, porque foi o pedido de um seguidor. E ele vai precisar desse assunto para fazer um concurso, que já está próximo. Então, assim... eu irei falar nessa sessão aqui sobre melancolia, tá? Consequentemente, irei falar também sobre depressão, certo? Porque, para mim, é deficitário falar de melancolia e não falar de depressão. E aí vocês irão entender o porquê, tá certo? Bem... Vamos lá. O vídeo vai ser dividido em duas partes, visto que é um assunto denso e por ser um assunto denso, então eu dividi em duas sessões, tá bom? Então vejam bem, tratando-se aí de sofrimento psíquico, desses modos de sofrimento psíquico, que é a melancolia, que é a depressão, A pós-modernidade, ela está dando conta aí de generalizar os sofrimentos psíquicos. E há um perigo muito grande nisso. E justamente por haver um perigo nisso, é que eu optei por falar não só de melancolia, mas falar também da depressão e traçar pontos essenciais de diferenças e o perigo no quesito diluir a melancolia na depressão, porque é isso que está acontecendo, tá? Como assim, Caio? Não estou entendendo o que tu estás falando. Vejam bem, de um modo bem geral, o que está acontecendo é que tudo está virando depressão, sabe? Os modos de sofrimento psíquico vêm a ser aí diluído na depressão. Não há mais uma preocupação com um diagnóstico diferencial, entende? Atualmente, o sofrimento psíquico, ele ganha nome de depressão e ponto final. A melancolia mesmo, ela não existe mais no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A melancolia, ela não existe mais na classificação de transtornos mentais e de comportamento do CID-10. E não é que eu esteja querendo patologizar, mas é que a melancolia, quando esse modo de sofrimento psíquico entra em um estado patológico, precisa-se de uma linha de tratamento, sabe? E não dá para, diante das características da melancolia, não dá para tratá-la como sendo uma depressão. Então, por isso, há um perigo com relação a esse desaparecimento da melancolia, sabe, dos compêndios psiquiátricos, entende? Assim como a histeria, vejam, a histeria não existe mais no DSM, a histeria não existe mais no CID-10, sabe? E, Caio, mas espera aí, cara, histeria, e tu quer colocar isso aí como sendo algo que deve ser tratado, deve ser cuidado? Histeria não é uma estrutura da personalidade? Como assim? Estás querendo patologizar? Não, é porque a histeria também é uma condição humana
que quando entra em um estado patológico também merece atenção, também merece uma linha de tratamento eficaz, entende? E enfim, gente, histeria, melancolia não existem mais, porque foram aí diluídas, estão sendo, na verdade, diluídas na depressão. E sabe por que isso acontece? Né? Por que esses tipos de sofrimento psíquico estão sendo diluídos na depressão? Isso aí não é por acaso, sabe? Melancolia e depressão têm sido termos empregados corriqueiramente sem uma preocupação com o diagnóstico diferencial, né? E nada disso é por um acaso. E quem vai falar sobre isso é a Roudinesco na obra de título Por que a Psicanálise? Isso não é algo que eu estou falando aqui porque eu tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso das minhas próprias conclusões. Não, a Roudinesco, grande autora da psicanálise, ela fala exatamente sobre isso na obra de título Por que a Psicanálise? E ela diz nessa obra que isso nada mais é do que uma estratégia da indústria farmacêutica, né? Nada mais é do que uma estratégia do nosso mundo capitalista. E por que, Caio? Por que isso? Por que essa estratégia? E por que tem a ver melancolia, histeria ser diluída na depressão com o mundo capitalista, com o mundo consumista? Bem, porque quando Freud ele tratava da melancolia, da histeria, do estado depressivo, ele não tratava como sendo aí coisas equivalentes, né? E ele também não tratava na base da medicação. Ele tratava única e exclusivamente dando voz ao sofrimento. E desde quando dar voz ao sofrimento e única e exclusivamente isto é rentável, né? Então, o que é que acontece? O que é que a indústria farmacêutica faz diante disso, né? Vamos nos associar à comunidade médica para vender as nossas medicações, né? Tirar esse tanto de sofrimento psíquico, de circulação, diluir tudo isso aí em uma depressão e tratar a depressão única e exclusivamente como sendo um déficit de neurotransmissores. Sendo um déficit de neurotransmissores, esse déficit ele só pode ser sanado por meio da medicação. Daí o que é que acontece? Há sérias consequências teóricas nisso aí. E o pior, consequências clínicas também, né? Nossa, Caio, por quê? Quais são essas consequências? Bom, melancolia, histeria, estado depressivo são aí munidos de traços distintos. Esses traços distintos trazem dinâmicas psíquicas diferenciadas. E tratando-se de dinâmicas psíquicas diferenciadas, o tratamento também é diferenciado. Gente, por que é que não para de crescer o índice de suicídio, né? Por que é que não para de crescer? Vou dizer a vocês o porquê. E quem vai falar muito sobre isso também é Mendes, em um artigo bastante interessante que foi publicado na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, na revista de 2014. O título do artigo é Melancolia e Depressão, né? Então, Mendes e colaboradores vai trazer nesse artigo essas questões, né? Então, eu vou dizer a vocês o porquê que o índice de suicídio ele só é crescente. Essa tendência suicida ela é muito mais inerente ao melancólico do que
ao depressivo, sabe? Caio, um depressivo, ele pode ter pensamento suicida? Pode sim. Qualquer pessoa, ela pode ter um pensamento suicida, pode ter uma tendência suicida. Mas no cerne da melancolia está de modo muito acentuado a pulsão que leva o sujeito ao ato propriamente dito. E muita gente anda se suicidando porque são melancólicos, sendo tratados aí como depressivos. E como eu disse, a linha de tratamento é diferente, porque os traços são diferentes. Sendo os traços diferentes, as dinâmicas psíquicas são diferentes. Um melancólico não funciona da mesma forma que um depressivo. Portanto, um melancólico, ele tem um tratamento diferenciado do depressivo. Então, muita gente está se suicidando porque são melancólicos, sendo tratados como depressivos. E aí o tratamento não tem efeito nenhum. O tratamento para o depressivo não funciona para o melancólico, porque eu digo e repito, são dinâmicas psíquicas diferentes. Então, gente, não diferenciar a melancolia da depressão traz problemas quanto à direção do tratamento e, consequentemente, traz problemas quanto à melhora do sujeito. Caio, e agora? E agora? O que eu posso fazer quanto a isso é conversar sobre isso. Vou falar da melancolia e da depressão, traçando aí as linhas diferenciais e, consequentemente, irei falar do tratamento pelo viés psicanalítico, tá? Porque, enfim, é a abordagem que me sustenta, sabe? Então, é a abordagem pela qual eu sei explorar os assuntos muito mais do que as outras. É a minha abordagem, entende? Então, vejam bem, primeiro de tudo, a melancolia, ela é munida de sintomas que vêm a ser aí sintomas que aproxima a melancolia dos quadros clínicos da psicose. Caio, explica melhor? Explico sim. Vejam bem, gente, como que a melancolia ela é desenvolvida, né, enquanto patologia. Vamos lá. Há uma instabilidade na relação mãe-bebê. Essa instabilidade vai se dar pela presença de uma mãe que não está presente. Caio, que paradoxo. Uma mãe presente, mas que não está presente. Eu vou explicar. É uma mãe que existe, mas a sua função ela está sendo exercida de modo muito precário. A criança, ela precisa se sentir desejada. E como que ela se sente desejada? É a partir de um investimento narcísico dos pais sobre ela, certo? Isso aí vai constituir o eu desse bebê. Ah, meu filhinho, ele é lindo. Foi eu que fiz, é uma parte de mim, é a coisa mais preciosa da minha vida. Isso não precisa ser expresso verbalmente, mas pode ser expresso aí a partir de gestos. E será sentido por parte da criança, tá? Ou seja, cada vez que a mãe ou a pessoa que exerce a função materna interpreta as necessidades do seu bebê, ela está o desejando e ele está se sentindo desejado, tá? Cada vez que essa mãe dá de mamar a esse bebê e olha ali nos olhinhos dele, enquanto ela dá de mamar, e ela vai delineando o seu corpo com as mãos dela, alisando esse corpinho, fazendo carinho na cabeça, no corpinho como um todo, ela está ali demarcando
esse corpinho do bebê, né, na mente desse bebê. E isso colabora, sabe, para a construção da imagem corporal na mente desse bebê, entende? Mas o que é que acontece? Essa mãe, ou quem substitui essa mãe, ou seja, quem exerce a função materna, precisa de um discernimento, tá? Quanto a esse investimento. Por que precisa de um discernimento? Vou dizer, se há um investimento precário por parte dessa mãe, a instituição da identidade desse bebê será prejudicada. Teremos aí provavelmente um sujeito instituído melancolicamente, certo? E se há um investimento excessivo por parte dessa mãe, a instituição da identidade desse bebê também ficará prejudicada. Teremos aí um sujeito instituído depressivamente. Ou seja, se há um investimento precário, há a probabilidade de ser um sujeito melancólico. Se há um investimento excessivo, há a possibilidade de ser um sujeito depressivo. Vamos agora focar na melancolia, para que daí então em seguida eu traga a depressão, tá? Vejam bem, segundo Freud, o afeto que está muito presente na melancolia é o luto. Quando o sujeito ele está enlutado, né, por uma perda real, ele sofre. Por que ele sofre? Porque ele deseja o objeto de amor. O objeto de amor perdido, certo? Ele deseja. Então, ele sofre porque ele deseja esse objeto de amor. Ele quer ter de volta. Então, na melancolia, está muito presente as caracterizações do luto profundo. Aquele luto que é feito de uma perda real. Havia um objeto real de amor e esse objeto foi perdido. Mas o que é que se espera na elaboração normal do luto? Espera-se aí que a pessoa enlutada ela possa retirar o investimento libidinal, né, desse objeto, já que esse objeto foi perdido. Então, para isso, a pessoa enlutada ela tem todo um gasto de energia, né? Porque ela vai precisar retirar essa energia sexual, que é a libido, né, desse objeto perdido e reinvestir em um novo objeto. Na melancolia, o que é que acontece? Há uma negação dessa realidade exterior. Como assim, Caio? O sujeito ele vai se agarrar com unhas e dentes a esse objeto, tá? Ele vai se agarrar com muita força a esse objeto. E isso vai se dar por meio de uma psicose alucinatória de desejo. Então, vejam, a perda no luto, ela é nomeada, ela é consciente, porque houve ali uma perda real e a pessoa ela está sentindo essa perda, a pessoa ela está sentindo a ausência desse objeto. Na melancolia, a perda não está consciente, ela está a nível inconsciente. Conscientemente, esse sujeito se nega a perder esse objeto. Então, essa perda está a nível, né, inconsciente. Portanto, é uma perda que não é nomeada, que não é simbolizada, certo? E por isso, uma perda mal resolvida. E por isso, há um surgimento aí do sintoma melancólico. O sujeito melancólico, ele é, no caso, munido por uma falha narcísica. Como assim, Caio? Uma falha narcísica? Eu não entendi. Vamos lá entender.
Vejam bem, para a psicanálise, o eu é a consciência de cada um, certo? É esse eu quem determina aí as ações perante os eventos que se manifestam no mundo real, certo? Então, o eu é o ego de cada um para a psicanálise. E para a psicanálise, esse eu, ele não é dado, ele é construído no decorrer do desenvolvimento. Pois bem, o que é que acontece? O bebê, quando nasce, ele nasce desprovido de autonomia, beleza? Ele nasce desprovido de uma possibilidade de sobreviver sozinho. Então, alguém exerce a função materna. Esse alguém vai proporcionar os primeiros cuidados. Oferece aí segurança, oferece conforto, oferece amor. E é assim que esse bebê ele vai se desenvolver. É assim que ele desenvolve o seu eu, certo? Caio, então esse eu, ele é construído por meio de uma relação com o outro. Isso mesmo. O eu é construído, constituído por meio de uma relação com o outro. Daí o que é que acontece? Se há uma falha nessa relação, onde essa falha é aí caracterizada por uma insuficiência de quem exerce a função materna, então esse bebê ele terá um desenvolvimento precário. O desenvolvimento da sua personalidade será um desenvolvimento precário, dada essa falha. Vejam bem, o narcisismo é um estágio normal durante o desenvolvimento do sujeito. É uma fasezinha ali normal para o desenvolvimento do sujeito, para o desenvolvimento do bebê. É um estado precoce, o narcisismo, em que a criança ela investe a sua libido em si mesma, tá? Ou seja, ela mesma é o seu objeto de amor, tá? Porque os pais investem narcisicamente nela também, como virmos. Então, consequentemente, essa criança ela irá se sentir o centro do mundo. Inconscientemente ela vai pensar, nossa, meus pais me desejam muito, me colocam no centro aí da sua vida. Então eu sou uma criaturinha muito importante. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Isso é um estágio normal, é necessário para a constituição do eu. Por isso é tão importante que a relação mãe-bebê se dê de um modo que esse bebê ele sinta-se desejado. Se há uma precariedade nessa relação, o que vai acontecer? Vai acontecer a desesperança, porque não houve um lugar para esse bebê no desejo da mãe. Então, esse sujeito vai ficar traumatizado. Esse sujeito, por conta desse trauma, fica preso a esse tempo. Um tempo em que esse grande outro, que é a mãe, deveria ter comparecido, mas não compareceu. Não é que essa mãe não existe, ela existe. Mas ela não se fez presente enquanto função materna como deveria se fazer presente. Entende? Então, para Freud vai dizer que ali vai ficar um buraco na esfera psíquica do sujeito. Então, o que é que vai acontecer com esse sujeito? Ele irá tomar ele mesmo como seu objeto de amor, O amor que ele possivelmente depositaria na mãe vai recair sobre ele mesmo, para que ele possa tentar suprir, essa ausência da mãe enquanto função materna, esse amor da mãe para com o mesmo.
Então, ao sentir a ausência desse amor da mãe, consequentemente, ele vai pegar o seu amor, que deveria ser direcionado a essa mãe, por suprir as suas necessidades, e vai voltar para ele mesmo, entende? Daí o que é que vai acontecer? Esse sujeito, ele vai se desenvolver escolhendo os seus objetos de amor como sendo a sua imagem e semelhança. Ele irá transformar esse objeto de amor escolhido em um ideal de si mesmo. A libido desse sujeito estará sempre fixada no estágio do narcisismo, que deveria ser um estágio superado, mas não foi, porque a mãe não se fez presente para isso. A mãe não investiu nele narcisicamente, então ele mesmo investiu nele narcisicamente e ficou preso ali, naquele estágio, né? Daí o que é que acontece quando ele perde o seu objeto de amor? Ele se torna hostil a si mesmo. E por quê? Porque o melancólico, ele se identifica com o objeto perdido. Há uma espécie de confusão entre ele e o objeto de amor. O que se perdeu para o melancólico não foi o objeto de amor, mas o seu próprio eu. Porque ele de fato se dilui no objeto amado. É como se esse objeto amado fosse ele mesmo. Durante a vida, né, dada a essa precariedade na relação mãe-bebê, esse sujeito irá ter suas escolhas baseadas nessa condição narcísica. Escolho esse objeto e o transformo no meu ideal. Esse objeto irá me amar, como a minha mãe não amou. Esse objeto vai levantar minha autoestima, como a minha mãe não levantou. Isso inconscientemente, né? Então, quando ele perde esse objeto, ele é autodestruído. Porque é como se ali ele tivesse perdido o próprio eu. Então, a melancolia, ela é munida de forma significativa pela pulsão de morte. E muitos dos que se matam, não se matam, não são porque são depressivos, e sim melancólicos. Tá? E eles se matam porque a vontade deles é matar o objeto perdido, mas acabam matando a si mesmo, sabe? Porque o objeto perdido é, na verdade, uma réplica desse si mesmo. Então, o eu é destruído porque a vontade é de destruir esse objeto que foi embora. Esse objeto que não deu amor a ele como ele merecia. Esse objeto que não levantou a sua autoestima. Então, a vontade é de destruir esse objeto, mas como ele perde o seu eu nesse objeto, ele destrói esse eu. Então, o que é que acontece com o melancólico? Não é que ele perdeu o objeto, ele se perde no objeto, entende? Então, podemos dizer que a melancolia é uma patologia narcísica. Diferente da depressão, mas tratada como depressão. E por isso tanta gente se suicidando. Porque sendo a melancolia diferente da depressão, a direção de tratamento deveria ser outra, tá? Bom, gente, eu vou me ater aqui, mas eu volto em seguida com a segunda parte, me aprofundando nas diferenças entre melancolia e depressão e falando um pouco da linha de tratamento, tá bom? É isso. Aqui embaixo no campo de descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais.
o meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. Você vai encontrar aí os meus outros canais, Caio e seus diálogos e o canal Só Psicanálise. E você encontra o meu blog do Caos ao Nirvana, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, caso seja do seu interesse, me acompanhe nos demais projetos, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.